Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidinho por causa de um versículo que postaram aí no grupo, acho que foi no grupo do Alexandre, e eu nunca falei disso, né, sobre essa expressão aqui, entrega a Satanás, que Paulo usa duas vezes em Coríntios e em Timóteo, tá? Então vai ser um vídeo curtinho. Eu só queria dar um aviso aqui sobre o vídeo anterior, que no vídeo anterior eu expliquei que a lei, né, de Moisés, Jesus não veio tirar a lei, tanto que ele mesmo disse isso. E algumas pessoas vieram comentar que os adventistas estariam certos, ou que não sei o que, blá blá blá. Teve até um rapaz que falou, então todo mundo tem que fazer sacrifício, não sei o que. Eu não falei nada disso no vídeo, tá, pessoal? É que a gente está numa era em que a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra. O que eu falei no vídeo é que dentro do próprio contexto do Novo Testamento, Jesus veio para os judeus. Não foi ele mesmo que falou, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a lei, ou como vocês quiserem entender, que eu não vejo como lei, ela foi dada ao povo judeu. Ela nunca foi dada aos gentios, tanto que eu tenho vários outros vídeos aqui que eu já mostrei isso. A lei só é obrigatória aos gentios, tá bom, pessoal? Nunca foi obrigada aos judeus, nunca foi obrigada aos gentios. Eu sempre cito como exemplo lá Ciro, rei da Pérsia, que ele nunca foi obrigado a se converter ou seguir as leis de Moisés. Então, não é porque a lei não foi abolida que quer dizer que os gentios têm a obrigação de seguir, ou tem que fazer que nem os adventistas, ou fazer sacrifício, se converter ao judaísmo. Não tem nada disso, eu não falei nada disso no vídeo, tá? Só para deixar claro. O que eu falei aqui, dentro do contexto do Novo Testamento, o próprio Jesus e Paulo, eles pregavam para comunidades judaicas. Então eles nunca falaram que a lei foi abolida. Apesar de algumas epístolas de Paulo dar a entender isso, mas eu já fiz um vídeo também sobre isso de Paulo, tá aí no canal, tá bom? Mas só para deixar claro, a lei, ela é uma instrução. Eu até falei no vídeo, né, que ela tem um código civil de um povo, foi construída para um povo. Os judeus nunca tiveram a intenção que essa lei saísse deles, né, e fosse parar na mão dos outros. Mas aí, como surgiu a igreja depois, aí ficou uma coisa meio confusa. Mas não quer dizer que a igreja ou os cristãos têm a obrigação de seguir a lei de Moisés, tá? Nunca falei isso, então só para deixar claro, tá? Para depois ninguém ficar falando aí que eu estou fazendo proselitismo, tá bom? Então vamos analisar esses dois versículos aqui, ó, que Paulo fala aqui, ó. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É um versículo meio confuso, né? E aqui em 1 Timóteo 1,20 ele fala: e entre estes foram Himeneu e Alexandre, ó, o Alexandre lá do grupo, ó, os quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Comumente se entende que esses versículos se referem à expulsão da comunidade, tanto que até as bíblias de estudo comentam isso. Só abrir um parênteses aqui, o que eu acho até meio hipócrita, né, de alguns religiosos, porque aqui eles sabem que Satanás não é um ser, porque a troco de que Paulo ia entregar alguém para Satanás para ser salvo, aí eles entendem que é só uma expressão. Agora nos outros versículos não, eles acham que é um ser espiritual, antropomórfico, metafísico, chamado Satanás, o arqui-inimigo de Deus. Não é irônico isso? Se o Satanás é um ser metafísico, não, o inimigo de Deus que governa o inferno, então por que Paulo está entregando aqui 3 pessoas a Satanás, ainda mais sendo que essa aqui é para ser salva? E aí, como é que fica? Então é porque não é um ser, tá bom? Então até as bíblias de estudo comentam que isso aqui é só uma figura de linguagem, se refere à expulsão da comunidade. Então quando alguém era expulso da comunidade, se usava essa expressão de uma comunidade cristã. Alguns argumentam que fora da igreja, ou seja, da comunidade, a pessoa estaria no reino do mundo, isto é, de Satanás, do inimigo. Lembra que Satanás é um eufemismo para inimigo? Já mostrei aqui em 500 vídeos. Então se a pessoa não estivesse mais sob a proteção da igreja, ela estaria entregue ao mundo, ou seja, ao reino de Satanás. Então é basicamente isso que significa essa expressão, tá bom? Eu já podia até encerrar o vídeo aqui, mas tem mais uma coisa interessante sobre essa questão aqui de ser salvo. Então eu vou ter que estender um pouquinho aqui, ó. Vamos ver o contexto ali de Coríntios 5, alguns versículos antes. Do que Paulo está falando aqui? Vamos começar o seguinte, ó. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Então Paulo, que não estava em Coríntios, ele estava em outra cidade, ele falou que de lá de onde ele estava, ele tinha ouvido falar que tinha fornicação no meio do povo lá de Coríntios. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Quer dizer, não tinha nenhum nome ainda, porque era uma coisa muito terrível, absurda. Como é haver quem possua a mulher de seu pai? Então esse era o pecado que Paulo estava lidando ali em Coríntios. Que para Paulo era tão terrível que nem entre os gentios tinha um nome isso, né? Que era alguém que dormia com a mulher do seu pai, né? Podia ser uma madrasta ou algo assim. Só abrir mais um parênteses aqui no vídeo, né? Que nem eu costumo dizer sempre.
A moral de alguns cristãos parece que se resume tudo a gay, né? Que nem eu falei lá, por exemplo, a Fordelis, né? Que pintou e bordou. Você não vê um pastor grande metendo pau nela, né? Se ela tivesse arrumado uma namorada, os mesmos pastores iam fazer vídeos longos, né? Criticando ela. Só que Paulo aqui está falando de um caso terrível de fornicação e é hétero. Não é gay. É um homem, uma pessoa que dormiu com a mulher do seu pai. E aí, como é que fica essa moral seletiva aí? Então fica aí para reflexão. Então Paulo continua dizendo: estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vós entristecestes. O que é aqui ensoberbecidos? Quer dizer que eles estavam inertes, né? Eles estavam estagnados. E algum deles da comunidade ali de Coríntios estavam ficando chateados já por causa disso. Por quê? Agora nós vamos chegar no porquê. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O que eu falei aqui? Ó, que essa expressão aqui é ser expulso da comunidade. Então, como esse rapaz aqui dormia com a mulher do próprio pai, alguns estavam ficando chateados porque eles não tinham sido expulsos da comunidade. Parece alguns partidos políticos aqui do Brasil, onde o político pinta a borda e o partido não expulsa a pessoa. Vocês estão entendendo? Então algumas pessoas já estavam ficando chateadas, porque não havia expulsão. Aí Paulo diz: eu, Paulo, na verdade, ainda que ausente no corpo, porque ele estava em outra cidade, mas presente no espírito, já determinei, aí é Paulo que está determinando, como se eu estivesse aí com vocês presente, que o tal que praticou tal ação, o tal, em nome do Senhor Jesus, juntos vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal, que tal é esse? O mesmo tal que dormia aqui com a mulher do pai. Entrega a Satanás. Então é basicamente isso, essa expressão. Paulo diz que algumas pessoas estavam chateadas lá porque esse cara não tinha sido expulso. Aí ele fala: eu mesmo vou expulsar, ó, eu determinei. Eu mesmo vou expulsar esse cara, mesmo eu não estando aí presente. Ó. Seja esse tal entregue a Satanás. Então é basicamente isso, essa expressão. Quem vai além disso, com todo respeito, está sendo desonesto com o que o autor escreveu. Ok? Agora, para finalizar o vídeo, vamos ver essa questãozinha aqui de destruir a carne para salvar o espírito. Conforme eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal, pessoal, salvação na escritura é geralmente de um perigo imediato, algo que possa ocasionar a morte. Esse é o conceito de salvação, tá bom? E nesse caso, Paulo entendia que um perigo estava próximo. Que perigo era esse? O dia do Senhor. Ele menciona aqui, ó. Vocês estão vendo aqui amarelinho, ó, a última palavra do versículo, ó, no dia do Senhor Jesus. Então Paulo, quando ele está escrevendo isso daqui, ele tinha em mente que os coríntios estavam se aproximando já do grande e terrível dia do Senhor. E todos os profetas concordam que o dia do Senhor seria um dia de julgamento, destruição e assolação. Eu marquei só 3 aqui como exemplo, tá? Para o vídeo não ficar comprido. Ó. Joel: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação. Joel está falando que o dia do Senhor era uma coisa boa? Não, era um dia de assolação. Amós: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será um dia de trevas e não luz. Então o dia do Senhor seria um dia de julgamento, ou seja, um dia que Deus ia castigar eles, ia descer a porrada. Sofonias: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Amarga. Então seria um dia de clamor, de destruição, não um dia de paz. Então é disso que Paulo está falando aqui, ó, no dia do Senhor. Correto? Acho que dá para todo mundo entender aí, né? Então quando Paulo faz uso dessa mesma expressão, ele tem isso em mente. Entregar o pecador ali que dormia com a mulher do pai ao mundo inimigo. Lembra que Satanás também se refere a inimigo? Mesma coisa, entregar o mundo dos homens, dos inimigos, para que ele não se salve da destruição, porque o objetivo dele era pregar uma salvação para a igreja. Então, tirando aquela pessoa da proteção da igreja, esse alguém seria destruído, ele não ia ser salvo, e o seu corpo ia ser destruído fisicamente no dia do Senhor, esse mesmo dia aqui que todos os profetas concordam, para que ele não pecasse mais, ou seja, ele ia morrer logo com o corpo destruído, ele não ia pecar mais. Como é que você vai pecar sem um corpo? E para que pelo menos o seu espírito se salvasse. Então o corpo dele ia ser destruído, ó, que os romanos metam fogo aí no corpo dele, pelo menos o espírito dele pode ser salvo. Ah, Ronaldo, isso parece estranho, Ronaldo. Paulo ia estar entregando alguém para ser o corpo físico destruído, ó, corpo físico para poder ser salvo, Ronaldo. É o mesmo que Jesus falou, filhinhos. Olha aí na Bíblia, ó, Mateus 5. Se o teu olho direito escandalizar, arranca e atira para longe de ti. Arranca o teu olho. Pois é melhor que você perca um dos teus membros físicos do teu corpo, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Mateus 18.
Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daqueles, homem, por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé, que são membros físicos do corpo, te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor entrar na vida, ou seja, no mundo espiritual, aqui na vida, coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou dois pés e serem lançados no fogo eterno. Então, o que Paulo está falando aqui é basicamente o mesmo que Jesus. É melhor então entregar esse ser para Satanás, esse pecador, para que haja uma destruição da carne, do corpo físico, para que o espírito dele possa entrar na vida, ou seja, no dia do Senhor, quando fosse o dia do julgamento, o dia da destruição daquela geração. Basicamente isso. Já aqui Himeneu e Alexandre, aqui dá para a gente perceber um pouco de rivalidade de Paulo, rancor e até um pouco de hostilidade, porque ele não é claro sobre o porquê ele tinha um desentendimento com Himeneu e Alexandre. Talvez ele tivesse entrado no grupo do Zap, aí é compreensível. Aí ele entregou eles para Satanás, como se fosse um castigo. Então vou entregar eles para o mundo inimigo, expulsando da comunidade, para que eles aprendam a não blasfemar. Ok? Então é basicamente isso. Por isso que esse versículo de Paulo aqui é meio confuso, mas com uma exegese assim, entendendo cada um desses termozinhos, é basicamente ele está falando o mesmo que Jesus. É melhor perder um membro do corpo, ou no caso o corpo inteiro, do que a pessoa continuar pecando. Pelo menos essa é a visão do autor, tá? Não é do Ronaldo, é do autor, tá? Só para deixar claro. Então, paz a todos aí.